Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vamos ficar com a parte B do versículo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eterno Deus e poderoso Pai, a sua palavra foi lida, o importante é que nós venhamos diminuir, o Senhor crescer sobre a nossa vida. Toma a direção da sua palavra, repreenda todo o demônio roubador de palavra e ministra aos nossos corações, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Assenta, desocupa as mãos e aplauda os céus. O texto que nós acabamos de ler é um texto escrito por João, o discípulo do amor. João está na ilha de Patmos. Segundo os historiadores, João está preso dentro desta ilha. E o que espera João nesta ilha? Um caldeirão de azeite, aonde vai terminar a caminhada, a corrida cristã de João. Deus, por meio de Cristo, leva João para esta ilha, para revelar as últimas coisas que estavam para vir. Tribulação, pós-tribulação, anticristo, 666. Os 144 mil salvos israelitas, novo céu, nova terra, 7 trombetas, 7 selos. Deus, por meio de Cristo, vai dar a oportunidade a esse discípulo, que é chamado de discípulo amado, a sofrer na ilha de Patmos. E quando ele está preso na ilha de Patmos, ele vai ter visões. E quando ele vai tendo estas visões, a Bíblia vai revelar que Deus está mostrando a João, para que ele deixasse escrito o que haveria de acontecer na terra nos últimos dias. A Bíblia encerra categoricamente que a morte, que o mártire de João tem um caldeirão de azeite fervendo, ao ponto que é pego João, colocado dentro dele, e diz a história que ele morre dentro do caldeirão de azeite. Mas ele não nega a sua fé. Hoje nós vivemos um evangelho parcial. Ninguém é morto por causa do evangelho. Ninguém é decapitado, cortado a cabeça por causa do evangelho. Ninguém está matando ninguém por causa do evangelho. As perseguições que muitas das vezes vemos alguns cristãos relatarem são tão pequenas, tão amenas. Mas os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus e aqueles que até o século 16, 17 eram mortos a fio da espada por causa do evangelho. E o que me chama a atenção, que o encontro deles com Jesus foi tão genuíno, foi tão profundo, que eles morriam, mas não abriam mão da sua fé. Não é como nos nossos dias,
que qualquer coisa que acontece nos tira da igreja, nos faz querer largar a cruz, nos faz querer largar Jesus. Não. Nesse tempo, se morria de forma martirizante. A Bíblia diz que Bartolomeu foi esfolado até a morte. A Bíblia diz, e a história diz, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como Cristo. E aí o Cristo morre, você conhece a história. Ele é primeiro crucificado, sem merecer. Ele toma uma quarentena menos uma, 39 chibatadas com um chicote de algazorre. Chumbo na ponta do chicote, com ossos quebrados. E na medida que o soldado romano atirava aquele chicote, abria-se as feridas no corpo humano de Jesus. Agora pensa comigo, chumbo e ossos quebrados, 39 chibatadas. Chegou um ponto que se via o corpo do nosso mestre dilacerado. E ele poderia na primeira chibatada dizer: Pai, eu não vou morrer por causa do Denis, eu não vou morrer por causa da bispa Nívia, eu vou parar aqui, chega. Mas não, o texto que nós lemos diz que ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele suportou as 39 chibatadas. E os romanos, não achando isso pouco, vão fazer uma coroa de espinho, vai colocar sobre a sua cabeça. Segundo o Flávio Joséfo, espinhos com 5 centímetros vai entrar naquela coroa. Quando é colocada a coroa, os espinhos vão entrando. E o que me chama a atenção é que os diâmetros daqueles espinhos poderiam ter entrado no cérebro de Jesus. Tamanha dor. Mas quando ele estava passando pelo chicoteamento, quando ele estava passando pela coroa de espinho, ele via eu e você salvo. Ele via eu e você limpo. Ele via eu e você transformado. Ele via eu e você em um corpo de glória. E aí ele conseguia suportar as dores daquela coroa, porque para os romanos era uma zombaria. Vamos colocar a coroa, porque ele diz que é rei, e rei dos judeus. Não obstante a isso, Jesus agora vai ser pregado na cruz. Prega-se um lado, e a cruz não era de Jesus, a cruz era de um homem zarrão, chamado Barrabás. A cruz era dele. E é por isso que prega Jesus de um lado e vai esticar Jesus até o outro lado, porque a cruz não tinha o comprimento do meu Jesus. Era de Barrabás, um ladrão perigosíssimo daquela época. Jesus é pregado as mãos e os pés. Uma marreta é colocada na mão do soldado romano com um prego. Cruza-se os pés de Jesus e vai atravessar. Jesus poderia ter olhado para o mestre, para o Abba e dito: Abba, não suporto mais, eu paro por aqui,
Ele suportou as dores dos cravos. Aí colocam 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz, um à direita e outro à esquerda. Eles estão pendurados porque eram ladrões, mereciam estar lá. Um vai olhar e vai dizer: se tu é o Cristo, desce daí e salva você mesmo. O outro tem aquele momento como a única oportunidade da sua vida, e ele não vai jogar fora. Ele vai dizer: lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu paraíso. Então existe pessoas que serão salvas na última hora da sua vida, na última volta do ponteiro da vida. Jesus olha para aquele ladrão e diz para ele: hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus tem sede pendurado na cruz. Você tem dimensão do que é ter sede? Pedir água e ninguém te dar. Eu vivi esse processo com o saudoso missionário. Antes dele partir algumas horas, ele me pediu água. E eu fui na enfermaria e eles disseram para mim: ele não pode beber água. Leva um copinho, me deram um copinho descartável com um algodão e disseram para mim: molha o algodão e passa na boca dele. E ele dizia: pai, eu estou com sede. E eu me senti o pior homem daquele momento, porque eu não conseguia dar a ele água. Agora pensa em Jesus, pendurado naquela cruz e pedindo água, porque ele tem sede. Aí eles arrumam uma esponja, põe vinagre, encharca de vinagre e dá para o mestre beber. E ele poderia ter dito: não vou morrer pelo Denis, não vou morrer por Califórnia, não vou morrer pelo Paraná, pelo Brasil e pelas nações. Entenda que ele era Deus sendo homem, e era homem sendo Deus. Mas quando estava aqui era homem, sentiu as dores que eu e você sente, suportou as dores que eu e você precisamos suportar. Quando eu ouço alguém dizer: não, eu não vou mais caminhar por causa de coisas banais, eu fico assustado, porque o meu Jesus nunca faria isso com a gente. O texto que lemos está dizendo que Ele nos ama. Não obstante a isso, a Bíblia vai dizer que eles pegam uma lança e abrem o lado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai permanecer algum tempo com o lado aberto. E ele vai exclamar: Eli, Eli, lama sabachthani. Em aramaico, em português: Deus meu, por que o Senhor me desamparastes? Naquele momento Deus estava de costas. Por que, apóstolo? Porque Deus não podia intervir na decisão do seu próprio filho. Então ele vai suportar de costas, e Jesus vai vencer. Porque se Jesus desiste da cruz, do sacrifício, o sangue não nos alcançaria. O pecado entrou por Adão, por um homem entrou o pecado. É por isso que nós sofremos algumas coisas nesta terra, por causa do pecado.
O pecado tem o poder de destituir um homem de Deus. O pecado tem o poder de descaracterizar alguém de filho para ser um instrumento nas mãos do diabo. O pecado pode tirar o brilho dos olhos de alguém. O pecado pode destruir uma vida. A Bíblia diz no livro de Gênesis que havia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas por causa do pecado. O que acontecia nessa cidade, apóstolo? Prevaricações de alto nível. Sodomitas, afeminados, coisas depravantes. E Deus olha e diz: não. Abraão vai entrar diante de Deus e vai dizer: Senhor, se tiver 50 lá, salva. O Senhor olha e diz: Abraão, se tiver 50 eu salvo a cidade, mas não tem. E você conhece a história. Vai salvar Ló e as filhas. Olha como a cidade era depravada. Não é diferente dos nossos dias. A Bíblia diz que que Ló recebe os anjos na sua casa, e os homens querem manter relação sexual com os anjos que foram recebidos. Olha o nível de prevaricação, olha o nível de podridão, aonde o pecado, onde o homem pode entrar sem Jesus. Entenda, você não é nada, eu não sou nada sem Jesus. É por isso que existem pessoas que remam e continuam remando. Por quê? Porque não tem Cristo no seu barco. E quando vai falar de Jesus para ele, ele se sente ofendido e diz: olha, eu já tenho Jesus. Olha, eu já tenho Deus. Como se alguém estivesse o ofendendo. A Bíblia diz que se você não confessar Jesus com a sua boca e crer no seu coração, você não é salvo. Segundo, você não é filho, você é criatura. Jesus está na cruz. Ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Deus está vendo o pecado da humanidade inteira sobre aquela cruz. E Deus não consegue se relacionar com o pecado, irmão. Deus ama eu e você que somos pecadores, mas Deus tem problema com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado fere a santidade de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai render-se ao Pai. E Ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era a mesma coisa dele estar dizendo: morte, você não tem poder contra mim, você não vai me matar aqui na cruz. Eu vou me entregar ao Pai. Morte, você matou muita gente. Você matou o pai do espiritismo moderno, Allan Kardec. Você levou morte, Buda. Você levou Chico Xavier, do espiritismo escrito. Você levou pessoas importantes. Mas deixa eu lhe dar um recado.
eu vim para vencer o seu aguilhão. Perceba que quando a morte bate na porta de alguém, porque todos nós que estamos aqui temos uma senha, e quando a senha for chamada, a morte chegará a nós. Cada um de nós temos uma senha. A diferença é que nós não sabemos a que hora seremos chamados. Mas Jesus não. Ele olha para a morte e diz: Pai, recebe o meu espírito, para que o diabo não diga que me matou na cruz. Eu estou me rendendo a ti. Jesus morre. Os soldados romanos, alguns deles reconhecem, e alguém diz: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Descem Jesus da cruz. José de Arimateia, agora vai preparar o corpo de Jesus. Jesus vai ser sepultado. Mas existe uma profecia. Qual é a profecia? Destruirei o templo com 3 dias, e com 3 dias o edificarei. Os religiosos batiam cabeça, como batem nos dias de hoje. Como é que ele vai pegar um templo desse tamanho e vai destruir com 3 dias? E com 3 dias ele vai levantar tudo isso aqui. Mas Jesus não estava falando do templo onde recebia o povo. Ele estava falando do templo do seu próprio corpo, que ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitaria. Jesus está sepultado. E talvez alguém está dizendo, os romanos, os religiosos: cadê o Filho de Deus? Cadê o Cristo? Ele não era o Cristo? Ele não era o Messias? É por isso que Cristo não quer que você se torne um religioso. Religioso tem até a aparência de crente, mas é religioso. Foi os religiosos que crucificaram Jesus. Jesus quer que você o conheça na sua essência, mas que você não se torne um religioso. Religioso fica procurando coisinhas. Religioso mantém dogmas. Eita! Jesus está no sepulcro. As mulheres ao 3º dia, porque provavelmente Jesus morreu na quinta. Passa-se a sexta, passa-se o sábado, e o sábado das 6 da tarde às 6 do domingo, já é domingo. Porque o judeu não anda no calendário gregoriano, mas no calendário judaico. Nós estamos no ano 2022, o calendário judaico está no ano 6022. Compreenda, entenda, que Jesus está lá. As mulheres vão descer para visitar o sepulcro. E quando elas chegam lá, elas encontram com uma surpresa. Era uma rocha que tampava a boca do sepulcro, e ela está removida. Sobre esta pedra está o anjo, e ele vai dizer para elas: por que procurais dentre os mortos aquele que está vivo? Eu vou repetir. Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que não está dentre os mortos? Porque ele ressuscitou. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele desce ao inferno. Inferno no grego Hades. Ele toma a chave da morte. E ele diz: morte, olha aqui para mim. Lá embaixo
a partir de hoje, quem comanda você na vida dos meus servos sou eu. Se eu permitir, você ceifa. Se eu não permitir, você não ceifa. Quem está comigo, diga glória a Deus. Toma a chave do inferno. O diabo não tem chave nem da sua própria casa. As chaves são tomadas. Jesus se apresenta a cerca de 500 irmãos. Aí tem um que talvez é parecido com alguém que está aqui, Tomé. O Senhor ressuscitou mesmo? Deixa eu ver suas mãos. Porque tem gente que precisa ver para crer. E coisa linda é quando você crê sem ver. Jesus diz: olha aí, Tomé, olha as minhas mãos. As mãos estavam fechadas, não havia mais furo. Havia a marca do furo, mas não havia mais furo, porque estava fechada. Jesus já despediu dos cerca de 500 irmãos. E a Bíblia diz que ele começa a levitar. Ele começa a ser assento aos céus. Ele está subindo. Ao ponto que uma nuvem o oculta e ele é tirado da terra. Mas com uma garantia: que todo aquele que agora pecasse, se ele confessar, ele será perdoado. Eu não preciso sentar com uma bispa para confessar os meus pecados. Eu não preciso sentar com o pastor Sebastião para me confidenciar os meus pecados, fazer uma confissão. Se eu dobrar os meus joelhos e falar com o Pai, na hora eu sou perdoado. O sangue que nos libertou foi vertido por Ele. Ele te ama, meu irmão. Quem é que em vida fez isso por você? Quanta gente que te abandonou, quanta gente que já te frustrou, quanta gente que já te decepcionou. Mas deixa eu te contar um segredo: Jesus nunca vai te frustrar. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai ferir as suas emoções. Por que, apóstolo? Porque Ele te ama. E há uma diferença em ser amado por Jesus entre Ele ser conivente com os nossos pecados. Existem muitas pessoas, e eu finalizo aqui, que vão estar dentro de uma igreja, mas vão para o inferno. Melhor, não vai para o inferno. Porque tem gente que tem tanto medo do inferno, o Hades. Você deveria ter medo de ir para o lago de fogo. Porque o inferno é só um estágio. Quem morrer sem Cristo vai parar no Hades, no inferno, que traduzido é lugar de tormento. Lucas 15 vai falar que morre o rico e morre Lázaro. O rico gozou das melhores coisas dessa vida, mas morreu sem Jesus. Lázaro era um mendigo, não tinha nada, comia do que caía da mesa, mas quando ele morreu, ele foi parar em Cristo, no seio de Abraão. Após existe algo pior do que o inferno, lago de fogo, aonde a Bíblia diz que o fogo não vai se apagar, aonde o verme não vai morrer, e lá vai ser lançado todo aquele que não entregou a sua vida a Jesus. Vai ser lançado todo aquele que ama e pratica a mentira. Vai ser lançado a besta, vai ser lançado o anticristo,
Os sinais da vinda do meu Cristo, que é o seu Cristo, estão videntes. Não precisamos de profeta para entender que os sinais estão aí. Guerra de Rússia e Ucrânia. Covid-19, 2 anos vendo pessoas morrendo. Nós fechamos o ginásio, lá de Marilândia, para o evento dia 23. E hoje eu estava lá, e alguém disse para mim: apóstolo, esse ginásio na Covid, era aqui que eles amontoavam os corpos, porque não tinha lugar. Quantas pessoas estão com sequelas irreversíveis do Covid? A minha mãe partiu por causa de sequelas, era o tempo permissivo por Deus, mas sequelas do Covid-19. Aí você fica na igreja, perdendo tempo, com picuinha, com qualquer coisinha, eu não vou mais não, eu não vou caminhar mais não. Oxe, lute, levante a sua cabeça, porque quem morreu por você pagou um alto preço. Eu não teria coragem de pegar o meu filho e dar para alguém para morrer por ele. Deus pegou o que era mais precioso e disse: estou dando. Entenda, Cristo morreu, não foi para você se tornar um religioso, uma pessoa que não muda a mente. Tem gente que muda a roupa, se veste como crente, mas a mente não é transformada. A sua mente, no grego metanoia, tem que haver transformação na sua mente. Você precisa receber transformação de Deus na sua mente. Porque senão você vai ficar 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos. Nós estávamos no monte, descemos 2 horas da manhã nessa madrugada. E eu disse aos obreiros que estavam lá e aos que estavam aqui da escola de treinamento, dizia para eles: nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos façam pessoas apaixonadas por almas. Segundo, apaixonados pelo ser humano, porque nós somos obreiros. Apóstolo,